Imagine isso. Você acorda em um quarto frio com paredes nuas e um espelho embaçado diante de você. Seu reflexo está distorcido, os olhos mais fundos, a boca mais dura, as mãos marcadas por algo que você não consegue nomear. Você se inclina para limpar o vidro, mas a imagem não muda. E então, como um raio, a pergunta atravessa sua mente: quando foi que eu me tornei isso? Não um monstro de contos de fadas, não uma criatura de garras e presas, mas algo pior. Algo humano em sua corrosão silenciosa. Alguém que, em algum momento, parou de reconhecer o próprio rastro de destruição. Alguém que jurou nunca machucar os outros, mas agora justifica cada ferida infligida como necessária. Como isso acontece? Como pessoas boas, pessoas que choram com filmes, que doam para a caridade, que abraçam seus filhos antes de dormir. Se transformam em agentes de crueldade, indiferença ou até violência, não por um acidente do destino, mas passo a passo, até que o abismo que as separa do mal se torne uma linha invisível que já foi cruzada sem que percebessem. Aqui está o paradoxo que vai consumir você. Ninguém se torna um monstro de um dia para o outro. Não há um momento singular de queda, não há um rugido dramático de transformação. Há apenas escolhas, pequenas, justificáveis, racionais, que se acumulam como areia em um vidro de água, até que a transparência desapareça e só reste lama. Pense no funcionário que mente para não perder o emprego, no pai que grita com o filho porque está estressado, no político que ignora os pobres em nome do bem maior. Nenhum deles acordou decidido a ser cruel, mas em algum lugar, no emaranhado de medos, pressões e auto-engano, eles pararam de se questionar. E esse é o terreno fértil onde a monstruosidade cresce, não no ódio explícito, mas na banalidade do mal, como Hannah Arendt chamou. Você já se pegou fazendo algo que anos atrás teria repudiado? Algo sutil, um julgamento ácido, uma mentira por omissão, um favor negado por puro cansaço? Se sim, então você já sentiu o primeiro fio da teia se apertando, porque o que separa você dos monstros da história não é caráter nem moral, mas circunstância. Dê à pessoa certa ou errada o medo suficiente, o poder suficiente, a solidão suficiente, e ela fará coisas que jamais imaginou capazes. A pergunta que deveria tirar seu sono não é como os outros se corrompem, mas o que me impede de me corromper? E se a resposta for menos reconfortante do que você espera? O que faz uma pessoa boa cometer atos que em outra vida consideraria impensáveis? A resposta não está em algum defeito moral inerente, mas na maneira como a mente humana se adapta e se deforma sob pressão. A mentira do "eu nunca vou ser". Já pensou "eu nunca faria isso"? Que reconfortante, não é? Acreditar que existe uma barreira intransponível entre você e a crueldade, a corrupção, a indiferença. Mas e se essa certeza for apenas uma ilusão de segurança? Carl Jung chamou a sombra de aquilo que você não quer ser, mas é. Todos carregamos dentro de nós potencial para luz e escuridão, e o que determina qual lado prevalece não é virtude inata, mas contexto. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, observou que os mesmos ambientes que produziam heróis também produziam carrascos. A diferença? Não um caráter superior, mas pequenas decisões, diárias de quem escolhemos ser, até que um dia já não há mais escolha. A Banality of Evil e a tirania do cotidiano. Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, esperava encontrar um monstro. Em vez disso, encontrou um burocrata, um homem comum, medíocre, que apenas cumpria ordens. Foi assim que o Holocausto aconteceu, não por um surto coletivo de maldade, mas por uma série de atos administrativos, cada um justificado como apenas meu trabalho. E você? Quantas vezes já se pegou dizendo, são as regras, não tenho escolha. Se eu não fizer, outro fará. Essas frases não são apenas desculpas, são rituais de autotransformação. Cada vez que você repete uma delas, algo dentro de você se ajusta, algo morre. A psicologia da escada rolante.
Moral Philip Zimbardo, no infame experimento da prisão de Stanford, demonstrou como pessoas comuns, estudantes saudáveis, equilibrados, se tornaram brutais guardas ou prisioneiros quebrados em apenas 6 dias. O segredo: papéis sociais mais poder mais anonimato. Mas você não precisa de um laboratório para ver isso em ação. Basta observar o executivo que demite milhares para agradar o mercado, o policial que comete excessos porque a situação exigia, o cidadão que ignora o sofrimento alheio porque não é problema meu. Nenhum deles começou como um sádico, mas passo a passo foram dessensibilizados. E essa é a armadilha mais perigosa. O mal não precisa ser espetacular para ser real. Ele pode ser tão mundano quanto assinar um papel, repetir um discurso de ódio ou virar o rosto para não ver. Nietzsche e a metamorfose dos valores. Friedrich Nietzsche alertou: quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E se você olhar muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. O que ele quis dizer? Que a justificação é o veneno mais silencioso. Quando você começa a acreditar que seus atos ruins servem a um bem maior, você não para, você acelera. A Inquisição torturou em nome de Deus. Os colonialistas escravizaram em nome da civilização. E hoje, quantas atrocidades são cometidas em nome da justiça, da segurança, do progresso? O ponto de não retorno. Há um momento crítico nessa transformação. Um instante em que a pessoa ainda poderia recuar, mas escolhe não fazer isso. Talvez por medo, talvez por conveniência, talvez porque já se esqueceram de quem eram antes. Então algo muda. Eles não sentem mais culpa. E é aí que o monstro nasce de verdade. As consequências invisíveis. Você já parou para pensar que os maiores horrores da história não foram causados por demônios, mas por pessoas que acreditavam estar certas? O problema não é o mal que se reconhece como mal. É o mal que se disfarça de dever, de necessidade, até de virtude. A corrosão silenciosa da empatia. Estudos em neurociência mostram que a violência e a indiferença não são apenas escolhas morais, são também hábitos neurológicos. Quanto mais você se permite cruzar pequenas linhas éticas, menos seu cérebro reage ao sofrimento alheio. O soldado que atira pela primeira vez treme. O 100º tiro é mecânico. O político que mente uma vez se justifica. Depois de 1000 mentiras, acredita nelas. Você que ignora um mendigo hoje, amanhã nem sequer o vê. Não é um processo consciente. É um apagamento lento da humanidade, neurônio por neurônio. O efeito espiral. Como a sociedade normaliza o inimaginável em 1965. Apenas 4% dos americanos apoiavam o casamento gay. Em 2021, eram 70%. O que mudou? Não a moral, mas a normalização. O mesmo mecanismo que torna o progresso possível também abre espaço para atrocidades. Ontem, segregar negros era natural. Hoje, prender crianças imigrantes em jaulas é apenas política. Amanhã, que novo horror será justificado como senso comum? Como escreveu C.S. Lewis, o maior mal não é feito nos porões sombrios onde há torturadores sádicos, mas em escritórios limpos por homens de terno que nunca levantaram a voz. A mentira do "isso não tem a ver comigo", Viktor Frankl relatou que nos campos de concentração, os primeiros a morrer não eram os mais fracos fisicamente, mas os que perdiam o senso de significado. Quando acreditavam que seu sofrimento não importava para ninguém, desistiam. Aqui está o segredo mais perigoso. A indiferença é contagiosa. Cada vez que você testemunha uma injustiça e não reage, duas coisas acontecem. Você treina seu cérebro para aceitar o inaceitável. Você sinaliza para outros que o comportamento é tolerável. Foi assim que o nazismo cresceu. Não começou com campos de extermínio. Começou com vizinhos que olharam para o outro lado quando judeus eram humilhados na rua. O preço da conveniência. Moral Jean-Paul Sartre estava certo. Não escolher é ainda uma escolha. Quando você evita tomar uma posição difícil, não está preservando sua pureza. Está escolhendo o lado do status quo, não importa quão podre ele seja.
Pense, quantas vezes você fingiu não ver uma injustiça no trabalho? Quantas vezes riu de uma piada cruel para não causar conflito? Quantas vezes compartilhou um discurso de ódio porque era só uma brincadeira? Cada um desses momentos parece insignificante, mas juntos eles te transformam e transformam o mundo ao seu redor. O paradoxo. Final aqui está a verdade mais perturbadora. Quanto mais você acredita ser uma boa pessoa, mais vulnerável está a corrupção. Porque pessoas boas não se vigilam, não questionam suas próprias motivações. Elas cometem atrocidades enquanto se veem como heróis. A rebelião. Como se libertar? O momento mais perigoso não é quando você percebe que pode se tornar um monstro, é quando percebe que já começou a se tornar um. Mas há uma saída. O poder da consciência ininterrupta. O filósofo Martin Buber propôs que o mal surge quando deixamos de ver os outros como pessoas completas, e passamos a vê-los como isso, objetos, obstáculos, meios para fins. A rebelião começa quando você pergunta: por quê? 3 vezes seguidas. Estou fazendo isso porque é necessário ou porque é conveniente? Quem paga o preço pelas minhas escolhas? Que tipo de pessoa me torno ao agir assim? Cultiva o desconforto moral. Os psicólogos sabem, quando você sente vergonha ou culpa e enfrenta esses sentimentos, está protegido. O perigo mora na racionalização fácil, a arte da desobediência necessária. Stanley Milgram provou que 65% das pessoas administrariam choques mortais se uma autoridade ordenasse. Mas os 35% que resistiram tinham algo em comum: pensamento lateral. Questionavam não apenas estou obedecendo às regras, mas que regras deveriam existir? Responsabilidade pessoal. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Conexão emocional. Conseguiam sentir a dor do outro, não apenas saber sobre ela. Reescrevendo seus limites, o neurocientista Robert Sapolsky demonstra que nosso cérebro é plástico. Podemos retreinar nossa empatia. Rotina da humanização. Antes de tomar decisões que afetam outros, visualize seus rostos, histórias, sonhos. Diário das pequenas traições. Anote toda vez que se pegar, justificando algo que feriria seu eu do passado. Amizades incômodas. Mantenha perto alguém que te desafia, não apenas quem confirma suas escolhas. Quando o sistema é o problema, como alertou Dostoiévski, o grau de civilização de uma sociedade se mede pelas suas prisões. Às vezes, libertar-se significa reconhecer que você está num jogo corrompido, corporativo, social, político. Decidir não jogar pelas regras atuais. Pagar o preço dessa decisão, porque haverá um preço. O antídoto final. Viktor Frankl sobreviveu aos campos porque encontrou um significado maior que seu sofrimento. Você resistirá à corrupção diária quando encontrar seu porquê inegociável, seus filhos, sua arte, seu Deus, fizer da ética uma prática diária, não um ideal distante. Aceitar que será incompreendido. Santos e revolucionários sempre são. A verdade final. A realização mais poderosa. O segredo mais profundo não é que pessoas boas se transformam em monstros, é que não existem monstros. Só existem humanos. Humanos frágeis, assustados, cheios de contradições. Humanos que, sob pressão suficiente, podem fazer coisas horríveis e depois chorar sobre elas, ou justificá-las ou esquecê-las. O grande engano da linha na areia: você passa a vida achando que existe um abismo entre nós, os bons, e eles, os monstros. Mas a verdade é mais perturbadora. O guarda de Auschwitz que levava crianças para a câmara de gás também as acariciava no caminho. O médico que fazia experimentos brutais em prisioneiros voltava para casa e lia poesia para seus filhos. Você que se horroriza com essas histórias já machucou alguém que ama e achou uma boa razão para isso. Não há linha. Há apenas escolhas, e cada escolha te inclina, 1 grau para o lado da luz ou da escuridão. A única diferença: que importa os que mantiveram sua humanidade nos piores cenários, os Viktor Frankls, os Dietrich Bonhoeffers,
as irmãs de Calcutá, tinham um traço em comum. Eles sabiam que eram capazes de qualquer coisa. Essa consciência os mantinha vigilantes. Enquanto os outros diziam, eu nunca faria isso, esses diziam, Senhor, não deixe que eu faça isso, e agiam de acordo. O paradoxo da redenção aqui está o insight final tão simples que dói. Quem acredita ser incorruptível está mais vulnerável à corrupção. Quem reconhece sua própria escuridão tem chance de vencê-la. Foi o que Jung quis dizer com conheça sua sombra. Foi o que Dostoiévski mostrou em Crime e Castigo. Foi o que Buda ensinou, que a iluminação não é perfeição, mas consciência constante. Seu veredito final agora você sabe. O mal não é um lugar onde se chega de repente. É um caminho que se perde milímetro por milímetro. Sua única proteção é a vigilância eterna sobre seus atos, seus pensamentos, suas pequenas traições diárias. Ninguém está salvo, mas ninguém está condenado, porque toda escolha é um recomeço. A pergunta que resta não é como evitar me tornar um monstro, é que tipo de humano escolho ser? Hoje, agora, neste exato momento. E depois de amanhã, você fará a pergunta. De novo. E depois do outro dia. Até o fim, porque essa é a única guerra que importa, e ela nunca termina.